gente, eu sou a Carol Vitorino e este é mais um episódio do podcast Empreendedorismo da FGV EASP. Hoje eu vou conversar com Pedro Igelka. Pedro é aluno do 5º semestre do curso de Administração de Empresas da FGV EASP. Aos 17 anos, ele montou seu primeiro negócio na Liga de Empreendedorismo da FGV. Foi viajar para Israel e trabalhou na produção de tâmara, e onde aprendeu sobre o agronegócio e economia circular. Voltou para o Brasil aos 21 anos e fundou a empresa Florifruto. Pedro, conta pra gente, você sempre teve a vontade de empreender ou essa vontade de se tornar um empreendedor surgiu aqui durante a sua graduação? Carol, muito obrigado pela pergunta, por me receber hoje aqui no programa. É um prazer estar podendo compartilhar um pouco aí da minha trajetória. Eu vim para fazer administração pública, lá em 2019. Eu fiz um ano de graduação em administração pública e ali eu encontrei com alguns incômodos perante a minha visão de mundo. Então eu não sabia o que era empreendedorismo até entrar na FGV, estar estudando administração pública e aí entrar de fato na Liga de Empreendedorismo da FGV, que é um hub de universitário, você conhece bem, mas para quem está assistindo e ainda não conhece, é uma entidade onde os jovens alunos se encontram e se apoiam dentro dessa jornada difícil empreendedora. E é ali que eu entendi que tinha esse potencial de negócios de impacto que levava a mesma transformação social que eu procurava em administração pública na época, eu descobri via o empreendedorismo e aí eu me encantei e tive certeza de que era essa ferramenta que eu queria seguir elaborando e usando para o resto da minha vida. Falando da Liga de Empreendedorismo, eu soube que você montou uma empresa aos 17 anos. Conta pra gente como é que foi assim, essa experiência, se ela continua ativa. Olha, igual uma mentalidade bem empreendedora, que é o que a gente aprende nas aulas de empreendedorismo da FGV e com o ecossistema geveniano como um todo, a gente tem que começar antes de estar pronto e se arriscar, testar e ir aprendendo com os erros. Então esse primeiro negócio na época era uma proposta da própria Liga de Empreendedorismo. A ideia era que os novos membros passassem por um processo intensivo de criação, ou como eles chamam, o PIC, e lá eu elaborei esse primeiro negócio. Nem sabia o que era uma DRE, eu estudava administração pública, então assim, eu realmente não tinha um conhecimento empresarial, mas eu tinha entendido qual era a proposta e me aventurei num espírito empreendedor mesmo para tentar montar uma primeira solução para um problema. Basicamente era um marketplace que conectava médicos e pacientes, a ideia era conseguir encontrar o melhor médico para um paciente que se mudou de cidade, então ele não tinha um médico de confiança ainda. A gente fazia toda uma primeira triagem e conectava o médico ideal para o paciente ideal, vendo convênio, valores que ele estava disposto a pagar, região e outros pontos aí. E acabou que o negócio, durante os 4 meses de elaboração dele dentro da liga, ele teve muito sucesso, tanto é que a gente foi campeão do PIC. O PIC é essa competição proposta pela Liga de Empreendedorismo, e a gente estava com outras 10 startups concorrendo ali, eu e meu sócio, o João, que também estudava administração pública comigo, e basicamente, os critérios que estavam sendo avaliados era a capacidade de escala, a atração que foi gerada, o quão bem executado foi o MVP, e a gente fez muito bem nosso papel até ali, e acabou que o negócio foi andando um tanto, mas depois desse período de ideação mesmo, que era o que a gente tinha se proposto a fazer na Liga, a gente entendeu que não endereçava os nossos propósitos e que a gente também não estava pronto para continuar. Então a gente decidiu parar esse negócio e foi bem no momento ali em que eu entendi que o empreendedorismo seguia firme em mim, mas não via esse negócio que não estava pronto para se desenvolver. Tá. E aí, como que surgiu a Florifruto? Boa. Logo depois dessa experiência na Liga de Empreendedorismo, com o meu primeiro negócio, eu estava bastante em crise ali com a decisão de estudar administração pública, que é um curso muito bom para quem mira essa via pública e a via governamental como um viés de transformação social, de impacto, ou mesmo profissional de realização. Mas para mim, eu tinha entendido que meu caminho era outro e eu estava bastante em crise com a decisão que eu tinha tomado. Então eu acabei dando um passo atrás e falei, vou largar a GV, vou largar tudo e vou ir atrás de descobrir o que eu quero fazer da minha vida. Isso era final de 2019, 2020 eu me mudei para Israel, eu morei por 1 ano em Israel. Lá eu pude me aprofundar em temas como liderança, inovação, gestão de pessoas numa universidade, onde eu morei com os meus amigos ali no meio da pandemia. E depois de 6 meses nessa experiência, eu fui viver num kibbutz. O kibbutz, ele é uma vila agrícola, é uma comunidade de umas 150 famílias no sul do deserto de Israel, que basicamente eles, apesar de serem simples e, vamos dizer assim, comunitários, uma vida bem comunitária, afastada, isolada, eles eram hiper tecnológicos na sua produção de tâmaras, que era a principal atividade de subsistência deles, e hipermercadológicos. E eu fui trabalhar como voluntário no campo de produção de tâmaras deles. Por 6 meses
eu ia ali no deserto, eu, boyzinho da GV, indo lá nos 45 graus do deserto, subindo em umas máquinas, colhendo tâmaras, e ali que eu comecei a ter contato com o agronegócio de fato e ver como que uma cadeia sustentável e tecnológica que eles tinham ali funcionava, não só dentro da propriedade deles, mas junto com diversos outros players da região do deserto do Negev, onde eu morava. Basicamente o que acontecia ali, eles organizavam toda a cadeia de pequenos kibbutz da região, pequenos produtores da região, eles organizavam essa cadeia para conseguir distribuir com eficiência a produção de todos esses players. E uma vez que eles distribuíam para todos, eles investiam em tecnologia para replicar modelos mais rentáveis de produção e inovadores para todos também. Eu vi aquilo e eu vi cada um dos pequenos que estavam produzindo tendo a mesma eficiência e o poder da economia de escala que um grande. Então caiu a ficha de que isso resolvia um problema macro e estrutural da sociedade brasileira, que é a distribuição de alimentos. Eu decidi empreender, e antes tinha decidido estudar administração pública, porque eu reconheço que os privilégios e as oportunidades que eu tive na minha vida, de uma educação privada, de estar aqui na FGV hoje, de acesso à saúde, acesso ao mercado, não são verdade para a grande maioria do Brasil. Sim. E eu entendi que se eu quisesse mudar as coisas, eu mesmo devia botar a mão na massa para tentar transformá-las. E na hora que eu vi que isso era um problema, que eu tinha tido contato com uma solução bastante para frente, bastante evoluída, bastante tecnológica, em um país que está bastante desenvolvido em relação ao seu cenário de produção agrícola. Afinal, em Israel eles produzem alimento no deserto, né? A gente está falando no meio do Oriente Médio, um país que produz seu próprio alimento no meio do deserto. Quando eu vi essa oportunidade, eu entendi que eu conseguiria juntar a tecnologia e o que eu tinha aprendido fora de casa com o que eu poderia ajudar as pessoas perto de mim aqui no Brasil, que estavam, né, nesse contexto de situação social mais vulnerável, que são os produtores de agricultura familiar, que hoje produzem 70% do volume do que a gente come nas nossas mesas, do que chega para os consumidores finais. Então eu entendi que tinha essa problemática, que tinha uma solução que o que eu vi em Israel poderia resolver, e voltei para o Brasil determinado para acabar de uma vez por toda com a ineficiência da cadeia e com a falta de inclusão do pequeno produtor na sua comercialização. Entendi. Muito legal isso. E fala para mim, assim, quais são os próximos passos da Florifruto? Boa, então hoje o que a Florifruto faz, até para explicar um pouco os próximos passos. Sim. A Florifruto, nós fazemos a distribuição de pequenos produtores com o objetivo de otimizar essa distribuição, tanto combatendo o desperdício, quanto encontrando o melhor canal de venda para as diferentes qualidades que a gente tem em uma cadeia bastante complexa. Então nós usamos uma infraestrutura de dados bastante completa, que cruza desde ponto de dados e informações do pequeno produtor rural, ligado ao quanto ele está produzindo, qual qualidade, qual que é o histórico de produção deles, com informações macroclimáticas que influenciam muito na produção que a gente tem na cadeia aqui no Brasil. A gente cruza todas essas informações e com isso a gente organiza essa base de oferta, a cadeia produtiva como um todo. Uma vez tendo isso organizado, a gente conecta com grandes compradores. Então hoje, Quitanda, Varanda, Natural da Terra, supermercados de classe A em São Paulo e outros compradores de frutas, legumes e verduras, ou FLV, que a gente chama o setor de hortifruti, que tem uma compra recorrente, constante, e que acaba recorrendo ao CEAGESP, né, ao grande entreposto comercial, e compra um produto em terceira, quarta mão, com uma qualidade pior e um preço pior, ao invés de ele ter que passar por essa ineficiência para comprar tudo isso consolidado, ele compra via Florifruto tudo consolidado direto do pequeno produtor rural. Então nós usamos a tecnologia para organizar a cadeia e conectamos direto com o comprador, e o produto tem 10, 12 horas de diferença entre ser colhido e estar lá no ponto de venda sendo revendido para o consumidor. Então é um produto fresco, todo dia, direto do pequeno produtor, com a garantia de que ele é um produto de uma cadeia sustentável e de impacto social. O pequeno produtor, na prática, está recebendo muito mais, porque a gente está tirando muitos intermediários dessa cadeia. O produtor recebe mais, ele tem garantia, e para ele está cada vez mais parceiro da Florifruto, buscando novos serviços como crédito, antecipação de recebíveis, que é um pouco do que a gente deve atacar nesses próximos tempos. Então hoje, o que eu reconheço como os próximos passos para a Florifruto é esse entendimento de que a nossa base de produtores é nosso principal ativo, tanto do que a gente quer mudar no mundo, a relação deles com o mercado como um todo, tanto na distribuição quanto na parte de investimento, financeira e etc. Então hoje a gente está conseguindo distribuir e dar garantia para ele distribuir, e para o futuro a ideia é conseguir fomentar, então trazer crédito, trazer antecipação de recebíveis e outros serviços financeiros para seguir ajudando esse produtor a ter sucesso na sua produção e principalmente conseguir monetizar junto a uma base que antes não estava apta a pegar serviços financeiros, mas agora, com a garantia da distribuição e a parceria da Florifruto, estão confiantes o suficiente para dar um passo além e seguir tecnificando a sua produção e investindo nela.
E como que a FG Ventures ajudou a Florifruto? Como que ela foi essencial na sua jornada? A G Ventures é um pedaço muito importante de quem eu sou como empreendedor e do que a Florifruto é hoje como negócio. Basicamente, foi um espaço onde a gente conseguiu se encontrar com diversos players do ecossistema, desde investidores, outros empreendedores, mentores, pessoal que acompanha a startup dia e noite, sabe muitos dos playbooks e da metodologia que é empreender. E ali eu consegui ver com muitas pessoas diferentes, de muitas óticas diferentes, boas práticas para executar no meu negócio. E muitas dessas boas práticas foram que levaram a gente para o momento que a gente está hoje, depois de uma primeira rodada de investimento, que é só o começo do negócio, mas para um empreendedor na universidade, começo, primeira jornada, sem dúvida, são muitos passos além do que eu podia imaginar lá atrás que a gente chegaria. Além disso, o que eu traria de principal ponto da GV Ventures que me ensinou é a questão do foco, de conseguir ter a metodologia certa de focar e priorizar os pontos cruciais. Porque muito empreendedor sabe o que tem que fazer, mas tem uma dificuldade de priorização, de foco, de cluster, decidir o que vai atacar em cada momento. E a FGV Ventures não só ensinou meu modelo, mas eu implemento isso e todo o time hoje que está junto com a gente segue o mesmo modelo que a gente aprendeu na GV Ventures, que é o modelo de gestão de OKRs, que é o que a gente executa no nosso dia a dia, que eu aprendi aqui na FGV nas aulas, né, já tinha ouvido falar, mas na FGV Ventures de uma forma prática, realmente aplicada ao negócio, ouvindo dos mentores, dos investidores, dos empreendedores que acompanham todo o batch, todo o programa. Então, para mim foi transformador, e se alguém que está ouvindo a gente hoje é um empreendedor e está pensando aí em montar negócio, ou já está até com alguns passos dados, eu não deixaria de forma alguma de entrar em contato com a GV Ventures, porque ela é um pedaço essencial na formação do negócio. E mesmo após a saída da FGV Ventures, você continua tendo contato com o ecossistema empreendedor da GV? Como é que fica essa relação? Boa pergunta, Carol. Inclusive, minha relação com a GV hoje, ela foi se transformando junto com o negócio, né? Hoje eu acabo, tô estudando de noite, não estudando mais de dia para conseguir conciliar junto com o trabalho. E sempre é um desafio conseguir equilibrar os diferentes pratos. Isso, se você é empreendedor universitário, se você é empreendedor que tem uma família para cuidar, sempre tem esse desafio da vida pessoal com a vida profissional. De qualquer forma, hoje eu sigo me relacionando aí com o ecossistema da FGV, tanto na Liga de Empreendedorismo, que eu acompanho de perto aí o pessoal, de lá que eu saí, lá que eu aprendi o que eu estou fazendo hoje, e também recomendo muito para você aí que está pensando em empreender, entrar na Liga. Até antes de falar com a G Ventures, o primeiro passo é sim entrar na Liga de Empreendedorismo. Sigo em bastante contato com a Liga. Com a GV Ventures sempre estou presente nos Demo Days, que é o dia que as startups dos novos batches fazem o pitch, contam como que está a evolução do negócio. Faço questão de estar presente porque sai muita coisa boa. A gente está falando aqui do maior think tank da América Latina, FGV. Sai negócio em volume, negócios disruptivos. E eu quero estar por perto porque eu sei que eu tanto posso me beneficiar quanto eu posso contribuir e give back o tanto que eu recebi nesses últimos anos. Se você pudesse indicar um livro, uma série, para alguém que quer empreender ou para quem já está empreendendo, o que você indicaria? Acho que assim, a parte de leitura e de realmente uma autodisciplina para conseguir aprender de uma forma mais autônoma do que até esperar que esse conteúdo venha de algum outro lugar, é uma parte essencial de ter uma mentalidade empreendedora. Ser um autodidata, ou não precisa ser um autodidata, mas ter essa aptidão de aprender por conta própria. Então, essa é uma primeira recomendação antes de falar exatamente qual leitura, aonde ir atrás. Acho que apenas a postura de ir atrás já é um primeiro passo muito grande. Se você está fazendo isso, você tem ali uma lista de livros e está lendo de pouco em pouco cada um, já está valendo a pena, você já está muitos passos à frente de alguém que não está fazendo isso, saiba disso. Em relação a uma leitura específica, a principal que eu poderia indicar é O Dilema dos Fundadores. Quem me indicou essa leitura é o Eduardo Casarini, que é um advisor da Florifruto. Ele é ex-geveniano, montou o Flores Online, que é um grande case aí que a gente, um dos primeiros cases aí que do mercado de Venture Capital no Brasil. Ele é um dos meus mentores hoje em dia, e quando ele me passou essa leitura, mais uma vez, O Dilema dos Fundadores, foi quando eu me deparei com os próprios dilemas que eu vivia, mas de uma forma bem organizada, direcionada e estruturada, guiando o meu pensamento para tomar decisões cruciais do negócio, como sociedade, time de fundadores, priorização de dor de mercado. As decisões básicas do negócio ele consegue trazer de uma forma bastante completa e bastante direcionada para cada empreendedor tomar decisão em cima de uma análise
completa sobre o que a gente tem que estar olhando nesse momento inicial de montar negócio. Então, Dilema dos Fundadores, e se você me permite, eu tenho um segundo, o segundo livro que eu acho que vale muito também recomendar, que é Leaders Eat Last, ou Líderes Comem por Último, eu não sei como é em português a tradução exata, mas ele é um livro que fala sobre liderança e sobre postura, né? No final do dia, para quem talvez é um empreendedor que já trabalhou em grandes empresas, está saindo para montar um negócio, seja outra perspectiva e faça menos sentido, mas para você jovem que está começando agora e sabe que tem um limbo entre ter sido um profissional de muitos anos de mercado e tá saindo para empreender, ou tá sendo um jovem que tá indo atrás do seu sonho e tá construindo, esse para mim foi o livro que me colocou na posição que eu tô hoje de tomar decisões com segurança, liderar pessoas com confiança, e eu acredito que é algo que é muito importante para estar confiante aí durante a jornada. Muito legal. Eu agradeço o Pedro Igelka, que conversou conosco aqui em mais um episódio do podcast Empreendedorismo da FGV EASP. Obrigada, Pedro. Muito obrigado a você, valeu.